A paz do Senhor. Amados, a palavra do Senhor vai nos falar que os discípulos do Senhor Jesus, ele mostra para Jesus o templo da época, né? A estrutura, que o templo é um templo bem edificado, bem levantado, forte, né? E ali eles mostram para Jesus a estrutura do templo. Porém, Jesus responde assim para ele: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E a palavra continua a dizer: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Você vê aqui, amado, o que o Senhor Jesus está alertando. Tomem cuidado, porque se levantará muitos falsos profetas, muitas pessoas fingindo ser o Senhor Jesus, muitas pessoas fingindo ser o Messias, porque né, os judeus ainda esperam, né, o Messias, né, deles, que no caso é o anticristo. E muitas pessoas, né, ali, como no passado, falavam que era Jesus, e muitos virão, né, já tem, dizendo que é Jesus, né, que é o Messias, o Filho de Deus, e a palavra diz que se a pessoa não tomar cuidado, não vigiar, a pessoa é enganado, aquele que está esperando, aquele que acha que Jesus ainda vai voltar, irá se enganar com as mentiras daquela pessoa. E o Senhor Jesus continua a dizer, né, que mas ainda não é o fim, ele diz, né, de todas essas coisas. Ele diz que se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, né, pestes, e é o que mais a gente vê. Muitas doenças, muitas pessoas passando fome, muitas nações contra a outra, terremotos que já existia, mas hoje é mais com frequência e intensidade maiores. Mas o Senhor Jesus diz: Mas todas essas coisas são o princípio das dores. O Senhor Jesus estava deixando bem claro: isso não é o fim. Toda essa adversidade, toda essa situação, sabe? As pessoas padecendo, as pessoas passando necessidade, as pessoas ali enfrentando grandes enfermidades, as nações se levantando uma contra a outra, ser humano contra o ser humano, como se fossem inimigos, como se não fosse da mesma espécie, da mesma raça, e ali querem destruir uns aos outros por causa do poder, por causa da soberba, por causa do orgulho, porque simplesmente quer mandar, quer estar por cima do outro, quer mostrar que é mais forte e se levantará nação contra nação, como já existe, infelizmente. O ser humano está se autodestruindo um ao outro por conta da sua soberba, do seu orgulho, porque o orgulho só vem para fazer isso mesmo, destruir. E o Senhor Jesus deixa bem claro que tudo isso é o princípio das dores, não é o fim. E tem muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas olhando para a sua situação e achando que é o fim por conta das adversidades, por conta de
de nações que se levantam uma contra a outra, e ali o seu povo é destruído, e ali o seu povo perece, e ali o seu povo, muitas pessoas perdem suas vidas, muitas pessoas perdem suas famílias, muitas crianças ficam ali órfãs, né, por conta que perdem seus pais. Muitas, o mundo ele é tão rico, o nosso país é tão rico, o mundo é tão rico, mas quantas pessoas padecem, sabe, de fome? Você vê aí quantas, né, toneladas de alimentos sendo jogado no lixo, enquanto tem pessoas passando necessidade, enquanto tem pessoas passando fome. E tudo isso nós já estamos vendo, tudo isso já está na nossa frente, está diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo, né, a natureza brava, a natureza, sabe, já não estando suportando mais a maldade humana, a perversidade do ser humano. Porque o ser humano, por causa da sua ganância, por causa, sabe, de, de, de querer ser superior, de por conta que bota o olho em grandes riquezas, destrói a sua morada, né, passageira que é a Terra, destrói o planeta, destrói a natureza. E uma hora ela se embravece, uma hora ela vem com tanta intensidade que ela ia atingir as pessoas. Mas tudo isso por conta da maldade humana, da desobediência do ser humano. O ser humano sempre preferiu ser desobediente ao Senhor. Porque a obediência, ela gera bênçãos, ela gera ali, sabe, paz, ela traz para nós as bênçãos do Senhor, a obediência. Mas a desobediência, ela traz destruição, ela traz justamente isso, sabe? As pessoas padecendo. E ainda não é o fim, é o princípio do sofrimento. É o princípio de tanta desesperança, né? Tanta falta de esperança. Porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. A nossa confiança tem que estar depositada em Jesus Cristo. Porque se não for assim, a gente desanima na caminhada e não se coloca mais de pé. E a palavra do Senhor nos diz que a volta do Senhor Jesus será como nos dias de Noé. Nos dias, né? Olha só o que a palavra diz. E como foi nos dias de Noé, é o próprio Senhor Jesus quem está falando. Ele diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele está falando da segunda vinda dele, né? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Você vê aqui, amados, nos dias de Noé, Noé pregou ali, sabe, o dilúvio por 100 e tantos anos. Noé fica ali alertando o povo para se arrepender. As pessoas levam, né, a sua vida normalmente. O curso ali da vida das pessoas andam, ocorre normalmente. Eles ali trabalham, eles estudavam, eles ali, né, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, formavam suas famílias. E Noé ali, sabe, pregando o dilúvio, porém eles não estavam nem aí, eles ignoravam tudo que Noé falava. E porque o Senhor Jesus e porque o Deus vivo, Deus poderoso, iria ali destruir a terra com o dilúvio, por causa da desobediência humana, por causa da maldade humana, por causa, sabe, do coração perverso do ser humano. O Deus vivo, ele olha e diz:
como a terra está terrível, como as pessoas estão vivendo uma iniquidade tão terrível. O Senhor Jesus, o Deus vivo, o poderoso, olhou para a terra e viu a maldade do coração humano. Ele viu ali, sabe, que o ser humano cada vez mais se inclinava para a maldade, se inclinava para o pecado. E se Deus não tomasse uma providência, cada vez mais a maldade iria se intensificar, iria piorar. E o Senhor diz: vou destruir a todos. Porém, quando o Senhor olha e encontra Noé, um homem perfeito, um homem justo, que andava nos caminhos do Senhor, e Deus diz: eu não posso destruir o meu filho Noé com essas pessoas mal. Não posso. Vou, e Deus ali fala com Noé para ele construir a arca. E Noé constrói. Durante esse tempo, Noé ali prega o dilúvio e o povo não dá ouvido. E ali Noé entra na arca com sua família e ali vem o dilúvio e destrói toda a raça humana. Tudo o que estava na face da terra, exceto Noé e sua família e aqueles animais que o Senhor quis, que entrasse na arca. A mesma coisa é nos dias atuais. A volta do Senhor Jesus é pregada. O Senhor Jesus usa os seus servos, o Senhor Jesus usa os seus filhos para anunciar, para falar a volta do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus está voltando, para as pessoas se arrependerem de seus pecados e estar debaixo das asas do Todo-Poderoso para obter a sua salvação. Mas as pessoas não dão ouvidos, porque elas preferem praticar o que o mundo oferece. Elas preferem andar conforme as suas concupiscências carnais. Elas preferem, sabe, deixar para lá, sabe, dizer não para as bênçãos que o Senhor Jesus tem para nós. Elas preferem dizer não para a salvação do Senhor Jesus e abraçar o que o inimigo oferece, abraçar o que Satanás e que o mundo oferece, porque a palavra diz que o mundo já jaz no maligno. O príncipe das trevas está neste mundo, que é o inimigo de nossas almas, e as pessoas preferem abraçar o que o inimigo coloca em suas vidas, em suas mãos, do que está debaixo da potente mão do Senhor Jesus, do nosso Criador. As pessoas preferem viver ali em bebedeira, viver de farra, viver conforme o mundo oferece, sabe? Ali, bandejas para elas, do que abraçar o que o Senhor Jesus tem. Porque para viver o que o Senhor tem, não é simplesmente estar na presença dele e beber e dançar, que eu falo farra em festas ímpias, entendeu bem? Em festas mundanas. As pessoas, elas não querem abdicar disso. As pessoas não querem dizer não para isso, entendeu bem? Então elas preferem estar no mundo, perder a sua salvação, do que estar na presença do Senhor Jesus e obter a sua salvação eterna. E quantas pessoas, quando ouvem a volta do Senhor Jesus, quantas pessoas, quando ouvem alguém falando que o Senhor Jesus irá voltar para buscar a sua noiva, para buscar a sua amada igreja, a qual ele deu a sua vida, comprou a preço de sangue. Tem muitas pessoas que elas se iram, se irritam, se levantam contra, porque elas não querem ouvir que o Senhor Jesus está voltando, porque elas estão muito confortáveis vivendo aquilo que o mundo oferece. Que venhamos estar na presença do Senhor Jesus, porque estamos vivendo dias maus, estamos vivendo dias difíceis, que se nós não estivermos na presença do Senhor Jesus, estando com a nossa vida no altar, o inimigo nos engole vivo, se não for a poderosa mão de Deus. Amém?